Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma leitura aqui, um estudo. Vamos falar sobre Onésimo, né, o escravo. Está lá em Filemão, abra sua Bíblia em Filemão, capítulo 1, versículo 8. O título da mensagem é: Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido do seu Senhor, né, No versículo 8 diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço ante por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei na minha prisão, nas minhas prisões. Amém. Então a gente vê aqui o Paulo intercedendo por Onésimo, que era um escravo, né? Um escravo ali, escravo fugitivo, né? Estava fugindo do seu senhor ali. Amém. Então vamos, antes de começar aqui, quero terminei o meu seminário, né? Seminário teológico, terminei, graças a Deus. Aqui está o certificado do seminário teológico que eu fiz, graças a Deus. E em breve eu estarei dando alguns estudos aqui de tudo que eu aprendi, amém? De tudo que eu aprendi, que nem o apóstolo Paulo disse, que eu aprendi do Senhor e isso eu vos ensinei. Então o que a gente aprende é para passar para os irmãos, passar para a igreja. Não é para a gente guardar para a gente, né? É para a gente passar para as outras pessoas, né? O conhecimento. Vamos falar aqui, aqui foi a primeira prisão domiciliar, entrando já no texto aqui, né? Foi a primeira prisão domiciliar, né? Comissão, não estava sozinho na prisão, quer dizer que Paulo não estava sozinho, estava com ele Lucas, o médico, que escreveu o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Jesus, e Marcos, filho de Pedro, um dos 12 discípulos, né? Então, dos 12 discípulos e apóstolos, né? E Epáfras, fundador da igreja de Colossos, e Demas, né? E também Aristarco, né? Eles eram cooperadores de Paulo, né? Se você ler aí em diante, aí você vai ver, né? Acabamos de ler aí, se você ir mais um pouquinho adiante, você vai ver aí. Então era só fera, só cara inteligente, né? Só servo de Deus inteligente. Então Paulo estava bem acompanhado, eram cooperadores de Paulo. E Lucas foi quem escreveu o Evangelho, e era médico e era cooperador de Paulo. Vou te ver como naquela época não existia usurpação por cargo de igreja, por posição, por hierarquia. Por nada. Pode ver que Paulo, apesar de ser uma pessoa que tinha sido se convertido depois, né, depois da morte de Jesus, mas mesmo assim ele tinha Lucas como seu cooperador e vários outros homens de Deus aí, né? E até Marcos, filho de Pedro, também estava cooperando aí, ajudando Paulo, né? E muitos outros também que chegou, como o próprio Timóteo, enfim, né? Então vamos ver aqui. Estamos falando de Lucas e Marcos, que escreveram os dois evangelhos, né, de Jesus, na história e na vida na terra do Filho do Homem, do Filho de Deus, né, quando esteve aqui na terra. Então Marcos e Lucas foram que escreveram os evangelhos, são 4 evangelhos, e 2 deles foi Marcos e Lucas, né, que escreveu e eram cooperadores de Paulo. Para você ver como naquela época não existia esse desejo, coisa por hierarquia, por posição social, por posição, até porque Jesus disse que aquele que quiser ser mestre tem que servir, né? Tem que ser mestre. Para ser mestre tem que servir. Então se você quer ser mestre, você tem que servir as outras pessoas. Tem que limpar o pé dos discípulos, né? Que nem Jesus fez. Uma coisa eu vou deixar bem claro, né? Onésimo não era um escravo. Onésimo não era um escravo. Mas como assim a Bíblia diz que ele era escravo? Pois era, mas ele não era um escravo.
Aí você diz, mas como assim se a Bíblia diz? Não era um escravo, ele era um trabalhador que não tinha seus direitos respeitados pela lei, né? Pela lei. Então naquela época não existia lei e as pessoas eram chamadas de escravos, né? As pessoas da hierarquia que tinham posição, dinheiro, enfim, e as pessoas que não tinham, que era humilde, pobre, que não tinha, até mesmo estrangeiro, trabalhava como escravo, né? Isso acontecia também até nas guerras, né? Nas guerras. Depois eu falo sobre isso. E Onésimo, né? Estamos falando sobre Onésimo. Na verdade, nem lei existia para ele, né? Nem para os outros escravos, né? Então naquela época não existia leis, né? Que tem hoje, lei trabalhista, enfim, muitas leis, direitos. E um escravo na época valia, um escravo na época valia uma diária, né? De trabalhador comum. Vamos dizer que uma diária hoje é R$100. Uma diária hoje, né? 150, R$200. Pois esse era o preço de um escravo, né? Na época de Paulo. Então, naquela época você comprava um escravo por mixaria. R$100, por R$50. Era o preço de uma diária, de um trabalhador comum. Então naquela época os escravos eram vendidos na feira, ao ar livre, vendidos assim nas praças, na rua, né? Principalmente as pessoas de cor negra, africanas, muitos africanos naquela época, as pessoas de origem, né? De origem de cor morena, cor preta, enfim, de origem africana, geralmente naquela época era escravo, né? Então vamos ver aqui. Outra coisa, Paulo foi o fiador de Onésimo, né? O que é fiador? Fiador é um investidor. Paulo investiu em Onésimo, né? Paulo investiu em Onésimo. Só que para investir em alguém ou em alguma coisa, né, tem que ter retorno, né? Certo? Tem que ter retorno, certo? É errado, né? Mas Paulo não queria retorno, né? Paulo investiu, foi fiador mesmo sabendo que não ia ter retorno. E não teve, né? Teve de Deus, né? Teve de Deus. Então, Paulo foi fiador mesmo sabendo que não ia receber nada, né? Mesmo sabendo que não ia receber nada. Então, vamos lá. Na época dos romanos, né, os italianos, a Ásia, a cidade de Colosso, né? Ficava na província romana, na Ásia, na região que hoje faz parte da Turquia. Então hoje faz parte da Turquia. Naquela época era a Ásia, onde ficava a cidade de Colossos, né? Ficava numa província romana na Ásia, região que hoje faz parte da Turquia, Província romana significa um território fora da Itália, né? Fora do seu país, né, do seu território, como se dizer, fora da Itália, fora do seu país, né, do país italiano de origem, sobre seus domínios, né, sobre seu domínio. Administração romana, controle, quer dizer, era administrada pelos romanos e controlada também pelos romanos, né. Então a província é um lugar que é controlado por outra região. Isso acontece na Ucrânia, né? A Rússia e a Ucrânia. A Rússia tem território dentro da Ucrânia que diz que é seu e que foi anexada como se fosse dela. Então ela invadiu o território que é da Ucrânia, mas anexou como se fosse dela. Então na guerra isso era comum, na era antiga. Até hoje tem isso daí também, como a gente está vendo no dia de hoje, né? E não existia ou não havia província no mundo até os romanos conquistar e terem conquista, né? Terem conquista. Então não existia província. Até quem inventou a província foi os romanos. Os romanos foi que começou foi onde saiu a origem, onde a invenção, foi eles que
pela primeira vez fizeram uma província no mundo, né, no mundo inteiro. Então hoje o que a Rússia faz hoje com a Ucrânia, isso já os romanos faziam há muitos anos, muito tempos atrás, né? Inclusive foram os romanos foram os inventor, foram os que deram ali início a essa província, né? Que nada mais é do que entrar no território alheio de outro país, né? E invadir, pegar e dizer que é um território seu, né? Esse é um crime, né? Um crime. Na época não era um crime, né? Mas é um crime você entrar em propriedade que não é sua, dos outros, e como se fosse sua, né? É um crime. Você está invadindo uma propriedade que não é sua. Então era isso que eles faziam, os romanos, né? E eles conquistavam terras e cidades e até países. É igual a guerra na Ucrânia hoje, né? Eles invadiam cidades e possuíam, ou invadiam e tomavam, e era assim que é, e até hoje, né? E até hoje. E até hoje. Então na época era a potência mundial, né? A Itália, os romanos, era a potência mundial, né? Onésimo, né? O escravo de Filemon. Então Paulo estava preso em Roma, né? Na prisão, né? E a igreja era nas casas, né? E as igrejas naquela época eram nas casas. Só a partir do século III depois de Cristo surgiram as primeiras construções, né? Das casas de oração, igrejas, casas, igrejas. A gente conhece hoje como igreja, templo. Então, só depois do século XIII, depois de Cristo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí foi que começou, depois de três séculos, foi que começou a surgir as primeiras igrejas construídas, né? As primeiras construções de casas de oração, né? De igrejas. As leis da época, e até hoje, né, trabalhista, e as leis da época e até hoje trabalhista são fracas ainda, né? São fracas. Não por força, mas por voluntário, como irmão amado, né? Então Paulo não queria que Onésimo fosse mais escravo, né? Não trabalhasse mais por sua própria vontade, que nem eu falei. Eles trabalhavam não porque queriam, mas sim porque eram obrigados. Eles eram vendidos, que nem eu falei, por uma diária, e eram vendidos e obrigados a trabalhar pro resto da vida para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa. E não tinha nenhum amparo, nenhuma lei, nem nada, nem para ele, nem para sua família, enfim. Então eu trabalhava de graça por comida, enfim, por estar ali, e, enfim. E Paulo estava na prisão domiciliar, né? Domiciliar. Porque existem várias prisões, cárcere privado ou semi-aberto, né? Hoje existe semi-aberto, existe cárcere privado, então ele estava na prisão domiciliar. Mas isso não significa que ele estava tendo regalias ou tudo, até porque ele estava escrevendo carta e não se sabe se essas cartas os soldados romanos sabiam dessa, porque uma pessoa que estava preso em prisão domiciliar, na lei de hoje, ela não pode estar na rede social, ela não pode ter rede social como YouTube, Facebook, WhatsApp, YouTube, ela não pode se comunicar com outras pessoas, né? Nem telefonema, né? Nem telefonema, nem receber visitas, né? Nem visitar um parente, um ente querido que morreu, que faleceu, não pode. Ela tem que ficar ali presa naquele local ali até ser julgada. Então, então talvez essas cartas que Paulo estava fazendo nem podia fazer, né? Talvez se os romanos soubessem que estava escrevendo carta para a igreja, era a mesma coisa ele estar lá na igreja pregando. Então talvez nem deixava, que ele foi preso pelo evangelho. Então se ele foi preso pelo evangelho, ele não podia pregar a palavra de Deus. Se ele estava fazendo carta, para pregar, para levar para as igrejas, então ele não podia, né? Ele não podia. Então se os romanos soubessem disso, com certeza ia prender ele no cárcere privado, porque ele estava desobedecendo a lei da época, estava desobedecendo a lei. Então, se ele não podia pregar nas igrejas,
também não podia escrever carta. Então, se ele estava escrevendo carta, ele estava infringindo a lei. Estava infringindo a lei. Então, não é com amor natural que podemos fazer isso. Antes, com o amor incondicional, que é a manifestação de Deus. Então, o que Paulo estava fazendo, isso mostra que ele já estava uma pessoa liberta, né? Já estava uma pessoa liberta, porque o que ele estava fazendo era um amor incondicional, né? Ele estava ali até mesmo desobedecendo uma lei, né? Por causa de Onésimo, que se converteu, e ele falou para Filemão receber ele e receber como irmão e não como escravo, né? Então aqui é um amor incondicional, onde você sente isso por uma pessoa, por alguém, que você nem conhece direito, sabe nem quem é, uma alma que aceitou Jesus, alguém, é um amor incondicional de Deus. Isso não vem da gente mesmo, vem de Deus, né? A gente não faz curso para ter amor, a gente não faz cursos, faculdade para ter amor, não. Isso vem de Deus, vem do céu de Deus, né? Quando não temos esse amor, só sabemos condenar e descartar os outros, as outras pessoas, né? Então, quando a gente não tem amor, a gente só sabemos odiar, condenar, descartar as outras pessoas, né? Filemão era o líder da igreja em Colosso, né? Daquela cidade, era o líder daquela igreja em Colosso, que era uma cidade, né? Filemão era o líder daquela igreja, né? Daquela igreja. Então, quando a gente não tem amor, ele só sabe falar e descartar e odiar, né? Mas quando a gente tem o amor de Deus, quando a gente tem o amor de Deus em nossas vidas, a gente consegue transmitir isso para as outras pessoas, né? Cuidar das pessoas, não só espiritual, né? Tem crente que ele é só espiritual, ele só vive no céu, ele não sai da terra, ele só vive no céu. Toda hora ele está com Deus ali, ele está no céu. Ele não come, ele não bebe, ele não veste, ele não usa roupa, ele não trabalha, ele não coisa. Entendeu? Tem que ter o dois, o amor, tem que ter o físico também, né? Não adianta você dizer que ama uma pessoa se você não faz nada por ela. Então, quando você ama uma pessoa, você cuida dela, cuida, ajuda, aqui uma roupa, aqui uma comida, tá aqui um alimento, tá aqui. Esse que é o amor. Não adianta você falar com a boca e não ter obras. A fé sem as obras é morta, tá em Tiago 2. Se você disser que tem fé e não ajudar o seu irmão, você é mentiroso, não tem fé não. Então, você falar com a boca que ama a pessoa, todo mundo fala, quero ver praticar, fazer, né? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa é a primeira parte do vídeo de Onésimo, escravo, né? Eu falei, eu vou falar mais.